perdeu. Tô aqui direto de Buenos Aires e vamos fazer conta. Essa que é a real. Madrugada, cansado, mas eu continuo sendo Gabriel Amaral, jornalista por formação, tricolor de coração. Ao longo dessa quinta a gente ainda tem vídeo das declarações, tanto do Diniz na coletiva, quanto as declarações lá na Zona Mista também das nossas perguntas. Enfim, ainda devo gravar um vídeo sobre os casos de racismo. Acho que eu acho que é importante um posicionamento e uma leitura da situação que a gente viveu no Monumental de Nunes e aqui na Argentina. Mas agora o assunto é cálculo, o assunto é contas. Não esperava ter que fazer conta, mas estou fazendo graças aos dois resultados dessa última quarta-feira. Deixa um like aqui embaixo se você gostar do vídeo. Não precisa deixar se não quiser também, mas se fazendo isso você dá uma moral aqui pro Raiz Tricolor. Se inscreve aqui também no Raiz Tricolor. Aquela moralzinha aí, se você quiser. Estamos produzindo conteúdo aqui direto de Buenos Aires. Vamos lá, tá? Tá aberto o simulador aqui do Fute Excel. A gente vai ter o resumão da rodada da Libertadores, beleza? Pra sexta-feira vai ter sim. Mas esse vídeo aqui é dedicado somente ao grupo do Fluminense. Okay? O resumão normalmente eu não foco tanto no Fluminense, né? Justamente para falar dos outros grupos. A tabela tá assim, né? Pra quem não viu depois do resultado dessa quarta-feira, o Fluminense perdeu por 2-0 pro River Plate no Monumental. E o Sporting Cristal ganhou por 2-1 do The Strongs. Um contra-ataque no finalzinho, com 1 a menos. Corosco fez o segundo e o Sporting Cristal ganhou, que era o pior resultado para o Fluminense, era o resultado que ninguém esperava. Bem, inclusive também era um dos piores resultados para o River, tá? Só para deixar claro. E aí o grupo ficou dessa forma. O Fluminense continua liderando, tem 9 pontos. É importante sempre pontuar o saldo. O Fluminense tem 9 pontos e tem 4 de saldo, né? 9 menos 5. O River e o Sporting Cristal tem 7 pontos cada um e eles têm menos 2 de saldo. Os dois. Só que o River fez mais gols. E o Strongest tem 6 pontos com 0 de saldo. Todos têm chance de se classificar na última rodada. Melhor dizendo, todos só dependem de si na última rodada. A última rodada coloca o Fluminense frente ao Sporting Cristal na terça-feira. Os jogos são no mesmo horário, na terça-feira às 9 horas, no Maracanã. Enquanto o River Plate frente ao Strongest no Monumental de Nunes. Também no mesmo horário, na terça-feira. Tanto o River, quanto o Strongest, quanto o Fluminense, quanto o Sporting Cristal se classificam vencendo os seus jogos. Venceu o jogo, está classificado. Mas é importante, assim, esse não é um momento de muita tranquilidade, né, da torcida do Fluminense, mas esse vídeo aqui muito provavelmente vai te tranquilizar, porque quanto mais eu faço conta, eu tô falando isso porque eu faço isso, tá? Quanto mais eu faço conta, mais eu percebo que o cenário é realmente muito tranquilo. O problema é que quanto mais eu vejo o jogo do Fluminense, mais eu percebo que o cenário é complicado. Mas vamos lá, tá? Quais resultados classificam o Fluminense? Como eu falei, qualquer vitória vai classificar qualquer um. Então, assim, independente do resultado entre River e Strongest, se o Fluminense ganhar o Sporting Cristal por 1-0, que é o resultado básico, o Fluminense não só assegura a classificação, mas assegura também a primeira colocação. Está garantido em primeiro. Se o Fluminense empatar com o Sporting Cristal, também assegura a sua classificação, bem como não assegura a primeira colocação. Então, assim, mesmo que o Strongest ganha, não passa o Fluminense. Se empatar, o Fluminense segue em primeiro. Se o River ganhar, também não passa o Fluminense. Só que com um empate, o Fluminense praticamente assegura a primeira colocação também. Isso porque, mesmo o River Plate fazendo 4-0, mesmo o River Plate fazendo 5-0 no Strongest, o River Plate não passa. Então, assim, o River Plate dependeria com o empate do Fluminense para ele ser líder. O Fluminense empatou. Vamos dizer que o Fluminense empatou, já é uma tragédia. Para ele perder a liderança, o River Plate precisaria aplicar uma goleada histórica no The Strongest. Pode acontecer? Pode, claro, mas a gente está falando de probabilidade, que a probabilidade é pequena. Então, mesmo com uma goleada histórica do River por 5-0, não passaria o Fluminense, teria que ser de 6 para cima, por exemplo. 6 gols de diferença. Então, assim, o empate seria um resultado trágico, mesmo, até porque o Fluminense tem ótimas campanhas dentro de casa, né? Não só na Libertadores, mas no ano. A campanha do Fluminense dentro do Maracanã ela é muito boa mesmo. Tem uma derrota só, acho que no universo de 20 jogos só não ganhou 4, se eu não me engano, foram 3 empates e uma derrota. Então, assim, seria trágico esse empate com o Sporting Cristal. Até porque no finalzinho provavelmente a gente estaria tomando pressão, porque eu acho pouco provável que o River, por exemplo,
não se dê bem. Só lembrando que o Sporting Cristal precisa ganhar para se classificar, né? Porque o empate, eles só faria sentido o empate para eles se fosse 3-3 com o River empatando 0-0. Porque se o Strongest ganhar, o Strongest passa, se o River ganhar, o River passa, e então para eles não vale o empate. Então assim, com o empate o Fluminense praticamente, com a vitória o Fluminense é líder, segura, sai tranquilo. Com o empate o Fluminense muito provavelmente é líder, mas não sairia um pouco tranquilo. Mas matematicamente o empate não só assegura a classificação, como provavelmente, se o River não der mais de 6 gols, 6 ou mais nos Strongest, assegura também a liderança. Por isso que eu falei, quando eu fui fazendo cálculos, eu vi que o Fluminense, na verdade, é o único time do grupo que garante que passa com empate. O River, se empatar com o Strongest, e o Sporting Cristal ganhar o Fluminense, o River está eliminado. Se o River, se o Strongest, se o Cristal, como eu falei, empatar com o Fluminense, o Cristal só não se elimina se fizer 3 gols a mais do que o River. E lá tiver empate também. Então o único time que passa com empate é o Fluminense. Isso que eu tô falando, esse vídeo aqui, apesar de ser um dia logo depois, ele acaba te tranquilizando, né, quando você vai pra matemática. Se você for rever o jogo, você vai ficar preocupado de novo. Mas na matemática tranquiliza. Agora a gente vai pro pior dos cenários, que é a derrota. O único cenário onde o Fluminense é eliminado. Se o Fluminense perder pro Sporting Cristal por uma vitória normal por 1-0, primeiro, ele já não tem chance de ser primeiro do grupo porque o próprio Cristal o passa. Ele fica na dependência de cenário 1. Empate entre River e Strongest. O Fluminense ficaria com 9, o Cristal com 10, os dois passariam, o Fluminense passaria em segundo, e o River ficaria em terceiro com 8 pontos, iria para a Sul-Americana e o Strongest estaria eliminado de tudo. Fica na dependência de uma vitória do Strongest por uma diferença baixa. A diferença de saldo em caso de 2 derrotas, né, no caso o Strongest ganhar o River no Monumental e o Sporting Cristal ganhar o Fluminense no Maracanã, se forem por resultados mínimos, não adianta. Precisa tirar uma diferença de 4 gols, ou seja, aliás, ainda teria os gols pró, precisa tirar uma diferença de 5 gols. Ou seja, um 3-0 do Strongest no Monumental, um 2-0 do Cristal no Maracanã, ou 1-0 e 4-0 no Monumental. Em linhas gerais, resultados que não vão acontecer dentro da análise. Então, se o Fluminense perder, só um resultado elimina o Fluminense. De todas as combinações possíveis, derrota, empate, derrota, um resultado elimina o Fluminense fatalmente, que é derrota do Fluminense para o Sporting Cristal e vitória do River Plate contra o The Strongest. Tristão Garcia, Oswald de Souza, diriam que o cenário de pouquíssima probabilidade desse cenário acontecer. E esse não importa saldo, tá? Lembrando, tem um outro resultado que pode eliminar o Fluminense, que é o Fluminense perder e o Strongest enfiar 5 no River, né, por exemplo. 4 no River. Mas só uma combinação elimina o Fluminense diretamente, que é derrota do Fluminense, vitória normal do River. 1-0, 1-0. River passa em primeiro, vai disputar saldo com o Cristal e o Fluminense fica em terceiro. Então esse é o único cenário onde o Fluminense é eliminado direto. O outro cenário provável do Fluminense ser eliminado é o Strongest enfiar uma goleada e o Fluminense também perder. Só nesses 2 cenários, de todos os resultados possíveis. Empate em cima, empate embaixo, vitória de um em cima, é isso. Então assim, no jogo do Maracanã, para quem está preocupado com o cálculo, o cenário é o seguinte: o Fluminense entrou e ganhou, líder do grupo, show, sai tranquilo. O Fluminense entrou e empatou. Se o River Plate não fizer uma goleada homérica em cima dos Strongest, o Fluminense sai como líder também do grupo. Passa de fase, sai como líder e já está classificado. Se o Fluminense perder o seu jogo, o River não pode ganhar. Esse é o cenário. O River não pode ganhar. Se o Fluminense estiver perdendo o seu jogo, o River não pode ganhar. O Strongest pode. Não pode golear, mas pode ganhar. O Strongest pode ganhar. Agora, se a gente perder o nosso jogo, o River não pode ganhar. O único cenário que elimina a gente diretamente é derrota nossa, vitória do River. O Fluminense tem que abrir o olho. E eu venho falando há um bom tempo já de que se você pegar a trajetória do Fluminense na Libertadores, você vai ter 6 jogos, 3 em casa. Ainda falta 1, então você tira. Os 2 jogos em casa o Fluminense ganhou. Ganhou e fez saldo, talvez invertendo os times. Fez saldo contra o River e ganhou do The Strongest, mas abriu uma diferença de 5 gols de saldo dentro de casa. Fora de casa, o Fluminense foi e ganhou no Peru
e perdeu 2 jogos que eram os mais difíceis. O da altitude da Bolívia, onde é bom dizer, tá? O primeiro time a ganhar na Bolívia, na altitude de La Paz, nessa Libertadores, foi o Sporting Cristal. Ninguém ganhou o Bolívar, ninguém ganhou o Strongest. No jogo da altitude e no jogo do Monumental de Nunes perdeu. 2 jogos, fora de casa, muito complicados. Só que nesse caso, a ordem dos tratores altera o viaduto. Porque o nosso último jogo é contra o Sporting Cristal. E aí entra aquela sequência do Guarani, que eu sempre falo de 2010 e é para poder fechar o vídeo. Que é, o jogo contra o Guarani era em 2010, se o Fluminense ganhasse era campeão brasileiro, a gente estava pegando lanterna já rebaixado. O Fluminense ganhou por 1-0, só fez um gol aos 16 do segundo tempo. Eu tenho na memória que é 16 do segundo tempo. Deixa eu pesquisar se foi aos 16 do segundo tempo mesmo. Depois eu vou pesquisar aqui e vou ver se acho. 16 do segundo tempo. Caraca! Por que eu tinha essa memória? Eu não sei. Aos 16 do segundo tempo o Fluminense achou um gol. Achou um gol não, mas fez um gol e sagrou campeão. Ou seja, o cenário é de que, nesse jogo, ainda mais com o Sporting Cristal jogando a vida, e é bom dizer, tá? O Sporting Cristal não tá só jogando a vida dele para se classificar. Mas como a probabilidade do River ganhar o Strongest é grande, o Cristal tá jogando a vida também para, enquanto estiver empatado, ficar com a Sul-Americana. A vitória deles basicamente garantiu a Sul-Americana. E obviamente que eles vêm tranquilamente para a vitória, porque sabem que a probabilidade do Strongest perder é grande, ou seja, mesmo que eles percam, eles ainda vão para a Sul-Americana. Então eles vêm para a classificação. Pode ser que piore o jogo, atrapalhe o jogo. O desempenho do Fluminense em casa é bom, mas o desempenho do Fluminense não tem sido bom no campo. Não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscrever aqui no canal. Espero ter esclarecido todas as dúvidas matemáticas. O vídeo ficou um pouco longo, ficou até um pouco repetitivo, mas é para você decorar e voltar aqui quando estiver mais perto da Libertadores. Tamo junto, até a próxima. Valeu.